E aí pessoal, tudo certo? Eu vou falar com vocês hoje um assunto que muita gente me manda mensagem até no Instagram perguntando. Isso foi objeto de cobrança na última prova da OAB, na segunda fase, né? Uma pergunta sobre qual a competência do Tribunal de Contas da União para sustar um contrato administrativo. Esse tema é interessante e vale a pena a gente discutir, até porque é tema forte aí, tanto para cobrança lá na primeira, como também na segunda fase da OAB. Principalmente se a gente estiver falando da disciplina de direito administrativo. Por que principalmente? Porque às vezes, explicando aqui um assunto de direito administrativo, inevitavelmente a gente acaba explicando um tema que cai lá no direito constitucional, né? E vice-versa. O professor Diego Cerqueira, várias vezes nas aulas dele, já entregou para vocês questões que são cobradas em direito administrativo. Então, o que a gente pode falar quando o assunto é Tribunal de Contas da União? O artigo 71, pessoal, da Constituição Federal, ele estabelece que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Ou seja, me parece e fica muito claro que o controle da administração pública pode ser feito através desse controle externo, que é um controle feito pelo Poder Legislativo, mas com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O que isso quer dizer? O Tribunal de Contas da União vai ali auxiliar o Legislativo no controle da administração pública. No âmbito dessa atuação, o Tribunal de Contas, ele pode, nos termos do artigo 71, inciso 10, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. Ou seja, poderá o Tribunal de Contas sustar um ato que eventualmente vai ser impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, o que a gente pode estabelecer como regra, sem problema nenhum? No problem, that's okay. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas em geral, os tribunais de contas em geral, podem sustar atos administrativos. Ou seja, eventual ato praticado pelo Poder Executivo, que eventualmente seja um ato que o Tribunal de Contas entenda que é ilegal, ou enfim, que exorbite ali da competência do próprio Executivo, o Tribunal de Contas pode ir lá e sustar aquele ato administrativo. Mas, professor, a questão cobrada pela OAB é uma questão que envolve a sustação de contratos administrativos. Galera, sustar contratos é diferente de sustar atos administrativos. Porque, veja, quando a gente fala de um contrato, eu tenho ali uma licitação, a licitação está andando, né, está tendo uma evolução dentro do procedimento licitatório, o Tribunal de Contas até pode sustar aquele ato que gerou a licitação. Mas uma vez a licitação concluída e o contrato assinado, né, prego batido e ponta virada, não vai poder o Tribunal de Contas sustar o contrato. Porque, veja, nos termos do parágrafo 1º desse mesmo artigo 71 da Constituição Federal, a Constituição diz: no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato do Poder Executivo ou ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Ou seja, se eu estou falando de um ato administrativo, o Tribunal de Contas vai poder sustar. Se eu estou falando de um contrato administrativo, o Tribunal de Contas não tem competência para sustar este contrato, porque só quem vai poder sustar o contrato é o próprio Poder Legislativo. Então, como é que a prova vai cobrar de você? Ela vai trazer um enunciado dizendo que o prefeito praticou algum ato que era um ato ilegal e que o Tribunal de Contas do Estado procurou sustar aquele ato. Verdadeiro ou falso? É possível, não tem problema nenhum. O artigo 71 da Constituição fala que o Tribunal de Contas pode sustar atos administrativos. Agora, e se a questão disser que o Tribunal de Contas foi avaliar aquela questão e decidiu sustar um contrato administrativo? Opa, na hora de sustar um contrato, não pode o Tribunal de Contas diretamente sustar esse contrato. O Tribunal de Contas pode sustar atos. Quem pode sustar contratos é apenas o próprio Poder Legislativo. Tranquilo? Siga-nos aqui no canal do YouTube e também no Instagram para mais dicas como essa. A gente vai tentar fazer aí vídeos com frequência, né, para a gente falar de temas quentes de direito administrativo para a prova da OAB. Grande abraço e até a próxima.